juíza mais nova do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal luta contra a violência sexual, diz que ser feminista não é nada extravagante. A minha entrevistada de hoje é Maria Clara Sotomayor. Maria Clara, o que a Justiça entende hoje como alienação parental? Alienação seria afastar a criança do outro progenitor. E seria um comportamento, portanto, manipulador, de lavagem ao cérebro da criança, para conseguir que ela deixasse de se relacionar com o outro progenitor. Claro que este conceito tem sido utilizado como estratégia de defesa de indivíduos acusados de violência doméstica ou de abuso sexual de crianças, porque nestas situações a criança rejeita ver o pai e a mãe, exercendo o seu dever de proteção, também impede o contacto do pai com a criança, precisamente para proteger a criança do perigo de voltar a ser abusada ou violentada. E este conceito tem tido um efeito perverso quando há acusações de comportamentos, portanto, do foro criminal contra um dos pais. Por outro lado, é um conceito que tem uma concepção de criança como alguém que não é capaz de ter opiniões próprias e que é necessariamente manipulado por um dos pais, que não existe independentemente dos pais. Ora, a criança, sabemos hoje, tem várias fases de desenvolvimento e é uma pessoa que tem direitos fundamentais e que tem também sentimentos, vontade própria, capacidade crítica de ter uma opinião e de analisar as situações. Quando há um divórcio, a criança também se posiciona e não é necessariamente manipulada pela mãe ou pelo pai. Tem a sua própria opinião. E isto foi confundido por Gardner como uma psicose da criança e como fruto de uma manipulação, quando na verdade é apenas a afirmação da natureza humana e da dignidade humana de uma criança, que é uma pessoa como qualquer um de nós. Quando se fala sobre a síndrome da alienação parental, o que isso quer dizer? A síndrome de alienação parental é um conceito que foi criado por um médico psiquiatra norte-americano em 1985, chamado Richard Gardner, e classificava como doença ou perturbação mental o comportamento do progenitor que pretende cortar o vínculo afetivo da criança com o outro em situação de divórcio. E classificava, portanto, este comportamento como um conjunto de sintomas reveladores de uma doença ou perturbação mental. Como doença nunca foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde nem pela Associação de Psiquiatria Americana e depois caiu a palavra síndrome e surgiu então o conceito, mais tarde, de alienação parental, enquanto facto objetivo, desprovido de qualquer psiquiatrização de quem o pratica. E mesmo essa tese de alienação parental não tendo base científica, por que ela é aceita pelos tribunais brasileiros? Não é só no Brasil, na Europa também e nos Estados Unidos, na Argentina. Infelizmente, este conceito de alienação parental espalhou-se como um rastilho de pólvora, porque é um conceito que explora os mitos e as crenças das pessoas em relação à família e em relação às mulheres. Este conceito presume que as mulheres, quando se divorciam, têm uma perturbação ou são seres malévolos e diabolizados que inventam acusações contra o outro progenitor e que fazem do seu comportamento nos processos judiciais uma estratégia de vingança do outro. Ora, na verdade, na maior parte dos casos, o que acontece é que estas mães estão a proteger os seus filhos da violência e do abuso. Isto não significa negar que há pais e mães que se portam com falta de ética nos tribunais e que sem motivo justificativo, pretendem impedir a relação da criança com o outro. Mas estes casos são minoritários e o tratamento ou a solução proposta pela tese da alienação parental e que está consagrada na lei brasileira, a inversão da guarda, a aplicação de sanções ou de multas, não é uma solução adequada a resolver este tipo de conflitos, que têm que ser resolvidos com apoio psicológico, com mediação familiar e não com a aplicação das sanções. E, sobretudo, tem que se começar por ouvir a criança para saber quais são os motivos que ela tem para rejeitar o pai. Porque, na maior parte destes casos, a criança rejeita o pai não porque foi manipulada pela mãe, mas porque o próprio progenitor dito alienado se comportou com a criança de uma forma errada ou desleal. E a criança reage como qualquer ser humano, pretendendo afastar-se da pessoa que a desrespeitou. Qual a relação entre alienação parental e abuso sexual?
A relação é enorme porque o Richard Gardner, o criador desta teoria, fez a sua carreira profissional a defender indivíduos acusados de abuso sexual e, portanto, criou esta teoria para presumir que, em contexto de divórcio, as mães inventam as alegações de abuso sexual como estratégia de vingança do outro progenitor. De forma que faz parte dos próprios critérios ou indícios de alienação parental acusações falsas de abuso sexual, o que induz todos os profissionais e os próprios tribunais a desvalorizar estas alegações e a colocar em perigo a criança, invertendo a guarda ou obrigando as crianças às visitas. Que, aliás, esta solução penso que está prevista na lei brasileira, como solução da alienação parental e das alegações falsas de abuso sexual. Que consequências tem para uma criança que sofre abuso sexual e é obrigada a ter uma convivência familiar com o próprio abusador? É muito grave, na minha opinião. Se há situações de violência, a criança, na violência intrafamiliar praticada pelo pai ou por uma figura de referência, a criança sofre tanto como as vítimas de guerra, por exemplo, ou do Holocausto, ou de tortura. Se essa situação se repete no dia a dia e os tribunais não a protegem, a criança vai revelar vários sintomas de doença psíquica e de sofrimento, não é? Enurese noturna nas mais pequenas, insucesso escolar, depressão, ansiedade, angústia. Nos mais jovens, que tendência para o consumo de álcool ou de drogas também pode acontecer. E, portanto, a criança fica ou o jovem, com pouca capacidade de se relacionar com outras pessoas e sente a sua dignidade e a sua integridade sistematicamente violada, e é uma situação de um sofrimento enorme que nós não podemos aceitar. É verdade que há muitas acusações falsas de abuso sexual em processos de divórcio? Eu nem sequer utilizo o conceito de alegações falsas, porque o facto de não se provar no processo crime um abuso sexual não significa que ele não tenha acontecido. E, portanto, temos que ter muito cuidado com a utilização deste conceito de alegações falsas. Agora, o que os estudos demonstram, e o estudo mais representativo foi um feito nos Estados Unidos em 1990, que teve por base 9.000 divórcios, é que a maior parte destas acusações nem sequer são feitas pela mãe. O abuso sexual é crime público, qualquer pessoa tem o dever de denunciar, e a taxa de alegações falsas vai de 4% a 8%, tal como em qualquer crime, enquanto que Richard Gardner apontava taxas entre 70% a 90%, o que desprotege completamente a maioria das crianças. Por que se acusa Richard Gardner, criador da teoria da síndrome de alienação parental, de defender a pedofilia? Enquanto médico e enquanto teorizador sobre a sexualidade humana, num livro escrito em 1992, ele afirmava que a pedofilia era boa para a humanidade porque, estimulando sexualmente as crianças, aumentava a procriação e a perpetuação da espécie humana. Estas frases são de uma gravidade e de um caráter aberrante que fala por si sobre a mentalidade deste médico. E existe algo de machismo também nessa teoria? Existe, porque se presume que a mulher é um ser malévolo, diabólico, que inventa acusações. E, portanto, induz os profissionais a não fazer a investigação de forma neutra, porque a neutralidade na investigação fica automaticamente comprometida com a diabolização das mulheres, que é feita por esta teoria da alienação parental. Quanto aos homens, os pais podem ser alienadores e acusarem as mães? Também existe, mas é mais raro o pai acusar a mãe de maus tratos. Aliás, os próprios agressores, quando são acusados de violência doméstica, muitas vezes retribuem também com um processo de violência doméstica contra a mulher. Qual o efeito da alienação parental nas mães, nos casos em que há indícios de violência doméstica ou abuso sexual? Claro que uma mãe que vê o seu filho entregue a um agressor ou um abusador tem um sofrimento enorme, até porque ela é que vai ser tratada como uma maltratante. Porque para esta teoria da alienação parental, o único maltrato é o impedimento da criança em ver o pai. A violência doméstica e o abuso sexual não são crimes graves para esta teoria, na ideologia da teoria. O que é grave é impedir a criança de ver o pai, independentemente da justificação que haja para isso. Isso é que é o maltrato, e a mãe é que é tratada como uma maltratante. As visitas da mãe são suspensas ou são vigiadas.
Que medidas o Judiciário propõe nesses casos e quais os avanços que existem nesse sentido? O Judiciário, havendo uma acusação, por exemplo, de abuso sexual, deve fazer a investigação imediatamente, ouvindo a criança, nomeando profissionais especializados para o fazerem e valorizando o testemunho da criança. Se não se provar o abuso por insuficiência de provas, então também não deve penalizar a pessoa que acusou, porque senão silenciamos todas as mães que passam a não denunciar estes crimes com medo de perder a guarda dos filhos e de colocar as crianças numa situação ainda mais perigosa. Tem havido em Portugal e, por exemplo, em Espanha, que são os casos que eu conheço melhor, alguns tribunais de família que, na primeira instância, aderem à tese da alienação parental. No processo crime não se faz a investigação devida sobre o abuso. Se os exames de medicina legal dão resultado inconclusivo, presume-se que a acusação é falsa ou que não é todo juridicamente e moralmente correto, porque a maior parte dos abusos sexuais não deixam marcas físicas. A única prova que temos é o testemunho da criança e é isso que temos que valorizar. O facto dos resultados dos exames de medicina legal não darem indícios de abuso não significa absolutamente nada. A conciliação e a mediação são indicadas em casos de acusação de alienação parental? Eu acredito na mediação para casos em que não há qualquer indício de violência ou de negligência de crianças ou de maus tratos, porque nas situações de maus tratos ou de violência é completamente desaconselhável a mediação porque não há igualdade entre a vítima e o agressor. A mediação só pode ser possível entre iguais, ou seja, entre pessoas que têm o mesmo poder a negociar uma relação ou uma situação. E nesses casos em que há um conflito e não houve qualquer situação de violência, nem nenhum dos pais está a utilizar os processos judiciais contra o outro, para perseguir o outro, porque às vezes há situações de violência que se verificam na altura do divórcio e que não existiam na constância do casamento. Portanto, temos também aí que essas situações de violência que as retirar da mediação familiar, porque senão violentamos ainda mais as pessoas e as crianças. Mas não havendo qualquer situação de violência, apenas um desentendimento ou um conflito, sim, devemos utilizar a mediação familiar com técnicos especializados que ponham os pais em diálogo e a ultrapassar os seus problemas por uma via mais pacífica. E a guarda compartilhada? A senhora acredita que essa é uma solução para a convivência familiar saudável? A guarda compartilhada só é aconselhável nas situações de acordo entre os pais, em que eles têm capacidade de cooperação e de colaboração um com o outro e em que sabem separar os seus conflitos pessoais da relação com os filhos e em que têm ambos capacidade parental e educativa para criar os filhos e também quando têm os dois uma relação afetiva com os filhos. Porque se faltar algum destes requisitos, nomeadamente o acordo e a capacidade de cooperarem, é completamente irrealista supor que porque o Judiciário impõe, as pessoas vão praticar com sucesso a guarda compartilhada. Pelo contrário, a criança fica mais exposta aos conflitos e está provado que essa exposição ao conflito que aumenta o sofrimento da criança com o divórcio. O que é importante é a qualidade da relação com os pais, não necessariamente a quantidade dessa relação. Obrigada, juíza Maria Clara, por sua entrevista. Muito obrigada também pelas perguntas, muito obrigada. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!